do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sábado, dia do Senhor e dia também dedicado a Nossa Senhora. Possamos pedir esse Espírito Santo que venha nos abrir os ouvidos para ouvir o Evangelho e venha nos dar sabedoria para compreendermos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Mateus, do capítulo 23, de 1 a 12. Então Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os doutores da lei e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, façam e observem tudo quanto eles disserem a vocês. Porém, não imite as ações deles, porque dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os impõem no ombro das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Praticam todas as suas ações para serem vistos pelas pessoas. De fato, usam faixas largas na testa e nos braços e põem longas franjas nas roupas. Gostam de ocupar os postos de honra nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentado nas praças e ser chamado de mestre pelas pessoas. Vocês, porém, não deixem que os chamem de mestre, pois um só é o mestre de vocês e vocês todos são irmãos. Na terra não chame ninguém de pai, pois um só é o pai de vocês, o celeste. Nem deixe que os chame de líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. O maior de vocês será aquele que os serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o evangelho desse sábado, o Senhor ele vem nos alertar. Nós precisamos ser cristãos sábios, termos sabedoria, mas precisamos também conhecer os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Porque ele começa nos falando, ensinando os discípulos a fazer essa observação. Quando ele diz para ele, olhai os doutores da lei e os fariseus, observem tudo o que eles falam e fazem, mas não façam o que eles façam, E Jesus dá um alerta importante para ele, porque ele diz a eles, fazei tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. E aí nós podemos observar nesse evangelho que os doutores da lei, os fariseus, eles falavam uma coisa e faziam outra. E Jesus estava alertando os seus discípulos para isso. E isso passa pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência, mas também pelo nosso discernimento e sabermos discernir todas as coisas. Possamos aprender hoje de Jesus esse ensinamento, desse evangelho. A observarmos as pessoas, principalmente aqueles que nos lideram, a observarmos ele, a observarmos o que eles falam e o que fazem, para sabermos diferenciar conforme essa orientação que o Senhor hoje nesse evangelho está dando aos seus discípulos. E aí Jesus começa a dizer a eles, ouçam tudo o que eles falam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E aí o Senhor começa a ensinar os discípulos, Eles impõem fardo pesado, colocam a rigidez da lei, nas pessoas, mas eles mesmos não movem nem que sequer com o dedo os fardos dos demais. Ou seja, eles colocavam as leis pesadas, mas eles não ajudavam as pessoas a cumprirem a lei. Eles não se dispunham, não tinham disposição para ajudar. E hoje o Senhor está nos alertando para isso, para termos esse discernimento de observarmos aqueles que nos lideram, de observarmos antes de fazermos as ações, mas também para nos observarmos, se nós estamos fazendo aquilo que nós falamos, como servos do Senhor, ou mesmo que você não esteja servindo, mas eu tenho certeza que você é pai de família, você é mãe de família, então você deve liderar os seus filhos, dar exemplo para os seus filhos. Então hoje o Evangelho vem nos chamar a atenção para isso, que as nossas ações precisam estar em conformidade com a nossa fala, com o nosso discurso. Não pode ser ao contrário, ambos precisam estar alinhados. Se queremos ensinar bem as pessoas, precisamos estar dessa forma.
estarmos em comum acordo, aquilo que falamos precisamos fazer também, e vice-versa, né? Porque vamos sempre ser exemplos para alguém, né? E precisamos ser bons exemplos, principalmente nos nossos tempos atuais. Precisamos ser bons exemplos. E hoje o Evangelho nos alerta para isso, né? Que o nosso falar precisa ser igual ao nosso proceder. Que o Espírito Santo hoje nos ensine, nos dê inteligência também para observarmos isso, para termos o discernimento, que é o que Jesus está falando por discípulo. Tem de discernimento, né? Observai, né? Se as ações não são comuns ao que se fala, né? Se a fala é boa, mas a ação é mal, obedece, faça o que é bom e despreze o que é mal. É isso que o Evangelho está nos dizendo hoje, que o Espírito Santo nos ensine, nos dê sabedoria e discernimento para observarmos também isso no nosso meio, no nosso dia a dia, né? Para termos uma fala em comum com a nossa ação, mas também para sabermos separar o que é bom e o que é ruim e aproveitarmos apenas o que é bom. Que Ele nos ensine nesse dia a termos esse discernimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.